Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e esse é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando acabarmos, vamos começar a estudar o Livro dos Espíritos. Olhe, quanta coisa boa ainda temos aí para o nosso 2021, não é? Muita coisa mesmo. E depois temos ainda os outros, o Livro dos Espíritos é o primeiro, não é? Depois temos o Livro dos Médiuns, o Evangelho, que já escolhemos por ser o primeiro a estudarmos, e ainda teremos o Céu e o Inferno, e por último, a Gênese. Ai, Cristina, quanto tempo isso leva? Vamos chegar lá, vamos nos preocupar com o tempo para quê? E enquanto estamos indo, estamos juntos, isso é sempre muito bom, não é? Nós estamos atualmente no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Estamos no subitem que trata sobre a coragem da fé. Então, muitas vezes, precisamos ter coragem para mostrar a nossa fé. E não é mostrar falando, é mostrar agindo como cristãos que dizemos ser. É muito fácil falar, às vezes não é? Tem locais e situações que pode não ser. Mas mesmo assim, falar, às vezes, para quê? Às vezes é só uma fagulha para despertar uma discussão, que é uma fogueira de quem é que está com a verdade. Isso não leva a lugar nenhum. O cristianismo já é aceito como uma verdade, a lei já garante a todos nós a liberdade de expressão de fé e de vivermos a nossa fé, e quem não gosta já não é um problema nosso, não é isso? Mas testemunharmos e falarmos da nossa fé sem abrirmos a boca falando de fé, mas simplesmente agirmos como bons cristãos, esse é o verdadeiro testemunho, não é? E aí é uma coragem íntima que devemos ter também, é uma boa reflexão, não é? Porque, precisamos ter coragem para nos calar ao invés de dizer o que queremos dizer, de resposta a quem nos ofende ou a quem nos provoca. Preciso ter coragem, mas eu vou deixar sem resposta? Vai ficar, quem ouviu a pessoa falar e eu me calar, vai achar que ela está com a verdade. Se achar isso é porque não nos conhece. E se não nos conhece, tanto faz, não é? Porque a pessoa está falando, vamos dizer, então, olha, fulano, eu conheço fulano está dizendo isso da Cristina. A Cristina diz, não é bem assim, porque isso, aí a Cristina acabou de falar e a pessoa não conhece a Cristina, conhece fulano. Pode ser eu ter dito as maiores verdades, ela vai dizer assim, mas eu confio em fulano. Então, palavras, amigos, o vento leva, mas os feitos, as ações, as escolhas efetivamente de como estamos levando a nossa vida, isto fica. Não sei se é o nome, lembrando aqui, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala daquela senhora que vai prestar caridade, uma senhora rica, que vai prestar caridade a famílias pobres à noite, de forma anônima, e leva a filha para aprender sobre caridade. E no final, o espírito pergunta, porque é uma mensagem, não é? Era espírita? Que importa? Então não importa conceitos, nomes, títulos, importa o que se faz. Era espírita? Que importa? Importa que ela ia lá secar lágrimas, aquecer, alimentar. É isso que importa. Estamos então no item 16. Eu escrevi em cima, mas é o 16, não é? Deixa eu ver se é.
Não, não. É o 15. É o segundo parágrafo do item 15. No primeiro, vamos ler rapidamente, só para não ficar totalmente quebrado, não é? A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos e perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente as suas ideias, que não são as de todo o mundo. E hoje nós já vimos que pode ser que naquela época ainda houvesse essa importância, mas hoje muitas das nossas palavras, opiniões, ideias são usadas apenas como combustível para um incêndio inútil, né? Incêndio de vaidades, incêndio de olha quem tem razão, não, eu não vou deixar isso como está. Então nós estamos não mais, não vamos esquecer, não é? Não mais no tempo dos mártires. Não somos mais chamados a guerras e combates e revoluções sangrentas, mas somos chamados a testemunhar nossa fé no silêncio da confiança e da serenidade diante do que possam vir a falar ou fazer contra nós. Lembrando que já dissemos hoje, não é? O que acontece nas redes sociais, assassinatos de reputação, cancelamentos, e só falar em assassinato de reputação, isso eu acho extremamente sangrento, não é? Embora não haja sangue. As pessoas sequer, às vezes, se conhecem pessoalmente. É tão inglório isso, não é? Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre, isso aqui é importante, qual é a importância do resultado? Nenhum. Então, é uma luta em glória. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Nós entendemos, isto faz muito sentido, principalmente no espiritismo nascente, e como dissemos aqui, no início do movimento espírita no Brasil, mas hoje, século XXI, isso não se justifica mais. Confrontar e levar simplesmente a discussões, prove-me, diga aí, prove-me aí, ou fale-me aí, me convença de que a reencarnação explica isso ou aquilo. Não temos que convencer ninguém de nada. Se a pessoa tiver interesse, ela que vai buscar se esclarecer. Mas nada desses desafios, não vai fazer alguém acreditar, porque ela só vai usar para continuar tendo oxigênio e arrastar essas discussões. Então, no segundo parágrafo, Kardec nos diz: Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonha também dele. E aí entra se envergonhar de suas palavras. Quando eu me envergonho de alguém, eu não faço como a pessoa, porque aquilo que ela faz me envergonha. E o que Jesus falava, ele fazia. Então, nós nos envergonharmos de Jesus é não fazermos o que ele nos ensinou. Se estamos fazendo, não há razão de que Jesus se envergonhe de nós. Se estamos nos esforçando, se estamos exercitando, falhamos, mas levantamos e continuamos, não há por que colocarmos que a vergonha, não é? De suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará todo o que o tiver renegado, não com palavras, com ações. Que aquele que o confessar diante dos homens o reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, através de suas ações, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade, perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos. Se é uma fé egoísta, né? Que fé é essa, não é?
mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo. Não vai causar. Se eu estou sendo um exemplo do bem, o bem não precisa... ele faz o bem. Ele é o quê? Muçulmano? É judeu? É espírita? Não interessa, ele faz o bem, e o bem é algo bom de ser feito, eu vou imitar. Eu não vou imitar porque ele é muçulmano, está fazendo bem, mas eu não vou imitar. Então vou fazer o quê? Vou fazer o mal para não fazer como ele faz, porque ele é muçulmano, ou porque ele é judeu, ou porque ele é budista, e não é espírita, ou não é cristão? Então, precisamos sempre ter este bom senso, não é? Enquanto que colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente, e não há proclamação mais aberta do que a ação, trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Ou seja, todo o bem que fazemos, é lógico, reverte em nosso próprio benefício daqueles que estão em volta de nós. No item 16, Kardec conclui dizendo: assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Então vejamos, a doutrina espírita é cristã. Para aqueles acham que, não, a doutrina espírita, eu sou espírita, mas não sou cristão. Não existe isso. Se eu sou espírita, eu sou cristão. Eu estou dizendo que as outras doutrinas religiosas, o budismo, o judaísmo, não são boas? Não. Não vamos esquecer que são vários os caminhos que chegam a Deus. Nós escolhemos este porque este se afina melhor conosco. É isto. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, a doutrina espírita, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Vamos marcar bem isto e guardar. É a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Ou seja, nós semeamos na terra, quando encarnados, o que colheremos na vida espiritual. Lá, na vida espiritual, colheremos os frutos da nossa coragem ou da nossa fraqueza. Da nossa coragem moral ou da nossa fraqueza moral em seguirmos as leis de Deus através do bom uso do nosso livre-arbítrio ou de não seguirmos as leis de Deus através do mau uso do nosso livre-arbítrio. Podemos aproveitar o final para começarmos o último item deste capítulo, que é carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. No item 17 do 18 e o item 18, Kardec vai nos trazer os versículos do Novo Testamento que vão se referir a esse subtítulo. No 17 nós temos, são os versículos 22 e 23 do capítulo 6 do evangelista Lucas. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem, ou seja, por sermos cristãos. Regozijai-vos neste dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos será reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Nós tivemos Jesus está falando para os cristãos primeiros, não é? E aqueles mesmo que seriam supliciados da forma martirizante, que é nos circos, comidos por leões, incendiados, martirizados.
das mais diferentes formas terríveis. Então, eles estão dizendo que neste momento, onde tudo lhe seria tirado, tudo físico, que ficassem felizes. Hoje, como dissemos, nada nos é mais tirado, nós temos direito por lei, mas as provas e os circos são morais. E agora a nossa coragem é moral, de não nos deixarmos arrastar pelas nossas paixões e continuarmos testemunhando a mansidão do Cristo. Não é? Mas ele também disse, manso como a pomba, prudente como a serpente. Vamos continuar atentos e firmes, com bom ânimo, diante das nossas boas lutas. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.